Olá, sétimo ano, nós vamos para mais uma aula, né? Hoje, dia 6 do 8 do 9 de 2021, mês de setembro. Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer a correção, né? Da página 109, questão de 1 a 3, foi passada no exercício, o exercício anterior. E vamos estudar alguns aspectos que levaram os portugueses a colonizar o Brasil, certo? A atividade vai ser na página 110, questão do 4 a 5. Então vamos lá. Coloquem ainda a página 109 para a gente fazer a correção. Questão 1. De ponta a ponta é tudo praia, palmas, muito chão e muita formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que hoje há ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem nos vimos, porém a terra em si é de muito bons ares. Porém, a terra a si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Carta de Pero Vaz de Carminha. Foi a carta que nós analisamos na aula passada. Aliás, né? Eu pedi que vocês, na aula passada, vocês analisassem a carta de Pero Vaz de Carminha, fizessem uma leitura, né? E me mandassem a interpretação dela. Não é um resumo da carta, é uma interpretação. Ou seja, vocês iam ler e tentar interpretar cada parágrafo, certo? Então vamos lá. Ao analisar esse trecho da carta de Pero Vaz e Carminha, identificar um dos objetivos da colonização portuguesa na América. Resposta da questão 1. Na carta de Pero Vaz de Carminha, ele observa que as terras estão achadas, eram muito extensas. Aparentemente, ele não encontrou ouro ou outra riqueza mineral, mas percebeu que o clima daquela terra era muito boa. Carminha sugeriu ao rei o melhor fruto que se poderia tirar daquela terra era catequizar os nativos das terras. Passariam a ser chamadas de Brasil. Nesse texto identificou-se que se um dos objetivos da colonização no Brasil foi a catequese e a conversão dos povos indígenas ao catolicismo. A 2, vocês iam colocar V para falsa e V para verdadeira e F para falsa sobre a organização econômica, social e política das comunidades indígenas brasileiras no período inicial da conquista do território português pelos portugueses. Letra A. Os nativos viviam em regime de comunidade primitiva, em que a terra era de propriedade privada dos casais e os instrumentos de trabalho eram de propriedade coletiva. Falso, né? B. A divisão das terras era por sexo e por idade. A divisão das tarefas era por sexo e por idade. As mulheres cozinhavam, cuidavam das crianças, plantavam e colhiam. Os homens participavam das atividades guerreiras de caça, da pesca e da derrubada da floresta para fazer a lavoura. F, V de verdadeira, a B. A letra C vai ser F, falsa, né? A sociedade era organizada em classe social, não era. D vai ser V, verdadeira. Os indígenas brasileiros não praticavam comércio, pois tudo que produzia destinava à subsistência, ou seja, para eles mesmos, né? E a terceira questão. Quando os portugueses chegaram às Américas, principalmente no Brasil, eles encontraram as terras dos povos povoadas por indígenas. Sobre a história do Brasil, podemos dizer que ela começa com a chegada de Cabral? Justifica sua resposta. Não, porque essa é uma visão egocêntrica se afirmar que a história do Brasil começa apenas quando Cabral chega aqui. É a partir desse fato que teve esse processo histórico que deu origem ao país. No entanto, essa visão ignorou que naquela terra chamada de Brasil havia populações nativas
que estavam ocupando um enorme território muitos séculos antes da chegada dos europeus. Povos que possuíam uma história própria e muito antiga. Podemos afirmar que o período da colonização do Brasil foi uma invasão para conquistar uma parte da América. E é a partir desse momento inicia-se um processo de extensão da América e seus habitantes ao mundo ocidental europeu, e também a formação do povo brasileiro pelo encontro da cultura africana. Nós vamos ficar nessa terceira questão, na próxima vocês vão como é que se diz? Fazer o exercício, a resolução, certo? Coloque na página 102 e 103 para a gente terminar, e a 104 nós vamos fazer a leitura do período pré-colonial. A coroa portuguesa, os comerciantes e uma parcela da nobreza aventureira estavam ganhando muito dinheiro com a venda de especiaria na Europa. Esse fato motivou o aquecimento em relação aos negócios no Novo Mundo, que seria aqui, certo? Já que não havia interesse aos olhos dos portugueses, a não ser o pau-brasil, que daria o nome ao nosso território, que é chamado Brasil, né? Algumas drogas do sertão e animais silvestres que eram vendidos na Europa. A extração do pau-brasil foi feita por particulares que exploravam o território e a autorização da coroa, pois somente ele e aqueles que extraíam o pau-brasil, no caso o índio, poderiam permitir a exploração. Bom, nesse período aqui pré-colonial, gente, foi um período em que aqui não era povoado ainda, era somente para a exploração e principalmente a exploração do pau-brasil, né? O pau-brasil era uma árvore nativa da região, produzia um corante vermelho e madeira de qualidade. Ficava disponível à coroa portuguesa. Com esse monopólio, a extração era feita pelos índios, que trocavam as toras de madeira por bugigangas. Essa troca era conhecida por escambo. O índio não conhecia a economia monetarizada, ou seja, pagando por dinheiro, mas isso não o impedia de efetuar trocas com os portugueses e franceses. Os comerciantes que desejavam explorar madeira deveria ter autorização do rei. Um dos principais exploradores, chamado Fernão de Noronha, para facilitar as trocas com os índios, foram criadas as feitorias. Feitorias eram uns galpões, instalações que era feita pela coroa para a criação de postos, e o nome dado era feitorias, ou então entrepostos, que era feito comerciais dessa troca entre os índios e os europeus. Em Portugal, né? E outros produtos da terra embarcados para Portugal. As feitorias serviam ainda para auxílio dos navios que por ali passavam e precisavam se reabastecer. Monopólio é quando não existe concorrência, ou seja, aí existe concentração de poder na mão de um único vendedor. Mesmo com o comércio com as Índias, Portugal não se esqueceu de se preocupar com suas terras no Novo Mundo. A América Espanhola estava abastecendo o mercado europeu com grande quantidade de ouro e prata extraído de suas colônias, ou seja, do Brasil. Para viabilizar a exploração de riqueza no território colonizado, os portugueses promoveram as chamadas expedições exploradoras. Que tinha por objetivo fazer o mapeamento da terra portuguesa e, se possível, encontrar ouro e prata na região. As principais expedições exploradoras foram as de Gaspar de Lemos, Américo Vespucius e Gonçalo Coelho, em 1500 a 1503. As notícias da América Portuguesa e Espanhola chegavam a uma velocidade incrível à Europa, despertando interesse de nações que não haviam entrado na partilha do mundo após o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é um acordo entre a Espanha e Portugal para a exploração aqui na América, a divisão entre eles, certo? Para um explorar numa parte e o outro na outra.
Os franceses, por exemplo, começaram a fazer inúmeras excursões pelo território brasileiro em 1504. O contato com os indígenas foi pacífico e menos truculento que com os portugueses. Levaram muitos índios a se aliarem aos franceses. Os tupinambás, por exemplo, estabeleceram uma relação amistosa com os franceses, que os ajudaram a fazer uma concorrência em plena colônia lusitana. Os europeus utilizavam a estratégia de se unir aos povos nativos contra seus inimigos, fazendo assim alianças militares duradouras. Para resolver a solução francesa em sua colônia, Portugal decidiu criar a Expedição Guarda-Costa. Essa expedição foi comandada por Cristóvão Jacques, que esteve no Brasil em 1516 a 1519, novamente entre 1526 a 1528. Entretanto, a tentativa de conter a presença dos franceses no Brasil mostrou infrutífera, pois o litoral era extenso, não tinha como eles mapear todo esse espaço para combater os piratas, né? Depois da segunda e última expedição, Cristóvão Jacques reconheceu a necessidade de se tornar a medida mais efetiva para garantir a posse de terra e sugeriu ao rei o abastecimento, de modo claro, o povoamento, ou seja, fazer aqui como colônia e vir morar aqui, né? Após 30 anos de exploração e sem nenhum vínculo efetivo no Brasil, Portugal percebe que a necessidade de ocupar o território para não perdê-lo para os franceses. Outro fator que contribuiu foi a decadência do comércio da especiaria na ilha, pois o mercado europeu já estava saturado desse produto, forçando a queda vertiginosa do seu preço. Basta lembrarmos a lei da oferta e da procura. Quando mais produto no mercado é menos comprado, a tendência do preço é cair. Se tiver mais pessoas para comprar e menos produto, o preço sobe. A coroa ficou sob pressão. Dom João III, rei de Portugal, chamou Martim Afonso de Souza para iniciar o processo de ocupação do Brasil. E no ano de 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil, chamada São Vicente. Iniciou o processo de colonização efetiva da terra para iniciar a produção. Trouxe algumas mudas de semente para plantar no Brasil e obteve sucesso, descobrindo a potencialidade da terra para a agricultura, em especial para as canaviais e cana-de-açúcar. Foi um produto escolhido devido à experiência portuguesa nas Ilhas da Madeira de Açores. Para dizer assim que a colonização brasileira teve de início a atividade açuqueira como base. Isso sem contar que o açúcar era produto muito lucrativo para o mercado europeu. Entretanto, a missão de Martim Afonso de Souza, por ordem de Dom João III, em também descobrir novas riquezas no Brasil, abrindo a possibilidade de descobrimento de ouro e prata, defendendo o litoral dos ataques de piratas e estrangeiros, é claro, por mover a ocupação do Brasil. Bom, gente, nós vamos ficar nessa página. Aí vocês vão resolver a atividade, me mandar as fotos. E as atividades, eu peço quem não mandou as atividades atrasadas, que mandem, certo? Porque vai ser constado a presença. Até a próxima aula.